Salve, meu povo, tudo bem? Pod Action no ar, iniciando mais um episódio. Eu sou Diego Ávila e aqui comigo um cara muito inquieto. Quantas pessoas vocês conhecem que fazem 2 treinos por dia? Esse cara faz, e assim, é normal, é uma rotina da vida dele, né? Mas então, Vini Vargas, e aí, Vinão, Ah, tudo mas bem? isso não tem também nada, nenhum mistério. Tem muita gente que faz, isso aí é uma coisa que tá na rotina de muita gente. Tem gente que faz muito mais coisas do que 2 treinos e é bem mais puxado. Treinar, no fim das contas, acaba sendo bem mais simples que várias rotinas aí. Bom, É vamos lá, verdade. mais um episódio importante aí para a gente poder compartilhar um tema que é bastante relevante. Com certeza, quem nos acompanha, quem nos escuta aí, vai se identificar ou pessoalmente ou vendo que esse tema aborda com alguma pessoa que é do seu convívio. Então vamos lá compartilhar histórias, buscar aquela inspiração de sempre, né, Diegão? E aquele recado que o Diegão sempre pede para eu fazer, quem está nos acompanhando no Spotify, faz aquela avaliação de 5 estrelas, sempre que é muito bom. No YouTube sai toda quinta-feira, também o mesmo esquema, compartilha. E no Spotify toda terça-feira, né, Diegão? Exatamente. Excepcionalmente, essa semana, este vai na quinta-feira. Mas estamos toda semana com um episódio novo em dia, né? Ô, Vini, tu já treinou hoje? Já 2 vezes. Eu não disse, eu não falei 2 vezes. Eu admito que eu também, às vezes, tenho 2 treinos por dia, tá? São diferentes tipos de treinos, mas também sou uma pessoa que aí tem os treinos. E daqui a pouco, terminando a gravação, na verdade, eu já vou pro primeiro, e dá um tempo aí já. O primeiro são os KMs famosos, e o segundo é o trabalho de força. Ah, não, é isso aí. Eu já conheço essa história, te acompanho bem nos teus treinos, Diegão. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma história assim, que vai desde o zero, como eu te conheci, É, até uma pessoa ativa. Então nós vamos conversar um pouquinho mais sobre uma história assim, né, Diegão? é isso mesmo. Hoje a gente vai falar de histórias de mudanças, mudanças de vidas, de virada de chave. A gente vai abordar o sedentarismo também, né? Claro. Então, eu vou trazer alguns números aqui para vocês entenderem. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a empresa Vital Strategies, mostra que a inatividade física aumentou em 40,6% no Brasil. A definição de inativo aqui inclui um nível de movimento em todos os tipos de atividades, desde aquelas características do trabalho até as realizadas no ambiente doméstico, no lazer e na prática de exercícios físicos. Outro dado do estudo mostra também que, antes da pandemia, 38,6% dos brasileiros declaravam fazer mais de 150 minutos de atividade física no lazer por semana. No primeiro trimestre de 2022, o número caiu para 30,3%. Não é que antes estivéssemos em uma situação confortável, não. Já em Sim. 2018, a OMS colocava o Brasil como o quinto país mais sedentário do mundo, Brasil, né? E o primeiro da América Latina, com 46% da população sedentária. Algo que a gente falou no primeiro e no segundo episódio, quando começou o podcast, era sobre essa questão de colocar o corpo em movimento, né? E seja o que for, assim, seja de subir escadas, caminhar mais para poder fazer alguma coisa que talvez fizesse de carro, enfim, seja o que for. Ou seja, as pessoas estão parando de fazer mais esse tipo de coisa, né? O básico do dia a dia. Não, e hoje nossa dinâmica vai ser um pouquinho diferente. A gente vai conversar com a Priscila De Lázari, que é formada em administração e hoje é uma praticante assídua aí de atividade física. Depois nós vamos gravar com o Fabiano e juntar, então as gravações não vai ser uma dinâmica junto. Então, Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Quero que tu conte um pouquinho para nós assim da tua história, dessa fase de antes e até chegar no esporte, o que tu pratica de atividade física. Vamos lá. Primeiro, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu acho que, assim como eu vou dar o meu testemunho para vocês hoje, eu acho que eu espero que outras pessoas também sintam a necessidade que eu senti há 4 anos atrás, quando eu conheci o esporte.
Eu nunca tinha praticado nenhum exercício físico na minha vida. A aula de educação física eu trocava por qualquer aula teórica. Tipo, caminhar para mim era complicado. Nunca, não gostava, não gostava. Eis que eu sou de Belo Horizonte e tive que morar uma temporada em Porto Alegre e eu não conhecia absolutamente ninguém. E eu fiquei 2 meses só praticamente sozinha e eu morava próximo a um box de CrossFit na cidade. E eu ouvi o barulho da minha casa, uma música assim. Gente, de onde é essa música que toca o dia inteiro? De onde é essa música? Aí um dia eu falei assim, vou dar uma volta, vou caminhar, vou dar uma volta. Eis que eu vi aquele lugar enorme, com aquele tanto de gente segurando aqueles pesos. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Aí o recepcionista foi até a porta, ele me viu aqui parada, assim, olhando. Aí ele falou assim, você conhece o CrossFit? Eu, não, nunca ouvi falar, tipo, já tinha visto alguns memes, algumas coisas, porque o CrossFit ele é muito hostilizado, né? As pessoas julgam muito, acham que o crossfiteiro, além dele, ou ele paga para correr na rua, ou ele empurra pneu e não tem nada disso. E numa conversa eu expliquei que eu não conhecia, aí ele falou assim, então vai ter uma oportunidade, que é você conhecer pessoas e começar a fazer uma atividade física. Eu falei, que dia que eu vou conseguir fazer aquilo ali? Nunca. Ele vem amanhã e a gente conversa. Aí eu fiquei pensando naquilo, para quer saber, eu vou. Não, eu já tenho, o máximo que eu vou fazer é passar vergonha, eu não conheço ninguém, tá tudo certo, vou. E aí no outro dia eu fui para aula experimental. E na aula tinha salto de corda e salto na caixa. Não sabia pular corda, não sabia. E 1,80 m, toda desengonçada, foi isso não vai dar certo. E nesse dia, tinha a avó de uma das meninas que trabalhava na recepção, estava lá fazendo uma aula de CrossFit, dando um show em todo mundo. Meu Deus do céu, o que vai ter de mim nesse lugar? E aí o coach, ele adaptou o treino para mim, eu fiz um quarto do treino. Eu pensei que eu tinha apanhado, assim, saí de lá acabado. Mas eu falei, não, se eu conseguir fazer um quarto, amanhã eu vou conseguir fazer dois. Assim ele vai. Vou voltar. Fui no outro dia e me matriculei. Desde esse dia eu nunca mais parei. Porque o CrossFit, eu sou muito competitiva. Então o CrossFit pra mim, ele não é só pela qualidade dele. Ele é para o psicológico, porque eu sou outra pessoa depois que eu comecei a fazer atividade física. Melhorou meu relacionamento com as pessoas, eu conheci muitas pessoas, até já trabalhei com CrossFit nesse período todo. E eu falo que assim, foi uma virada de chave mesmo. Hoje eu consigo me alimentar melhor, eu consigo dormir melhor, questão de concentração, tudo, gente, tudo melhorou. E eu falo que se não fosse o CrossFit e a atividade física, eu não teria conseguido nada disso. E nesse meio do caminho, eu descobri que eu estava com um câncer de pele e eu tive que fazer um tratamento de câncer de pele. E o CrossFit ele me ajudou muito também, porque na hora quando você recebe um diagnóstico de câncer, você já imagina o pior. E não, até nisso o CrossFit me ajudou. E Priscila, qual era a tua barreira para começar uma atividade física? Achar que eu não conseguia, que eu não ia dar conta. Nem de musculação, que eu não ia conseguir pegar os pesos, não conseguia, achei que eu não ia conseguir, que eu não me encaixava naquele ambiente que era algo desconhecido, eu tinha medo de não dar conta. Sim. Mesmo na época de colégio, nada Nunca, eu nunca me enxerguei como atleta, porque o estereótipo de atleta que tinha na minha cabeça era de alguém sarado, forte, eu não me encaixava nesse perfil de atleta. E por isso eu nunca me interessei. Perdi muito tempo, porque hoje eu tenho que correr atrás. E aí, como é que foi a motivação aí ao longo dos dias nessa fase inicial para poder sair de casa e fazer uma atividade física? Porque essa é a parte mais difícil, né? Sair do sofá e ir para o local treinar. Claro, eu acho que assim, como para mim, eu acho que se fosse alguma coisa que eu tinha que fazer a mesma coisa todos os dias, se fosse uma rotina maçante, eu não ia gostar. E o CrossFit ele é muito diversificado, porque são várias coisas no mesmo dia. Tem dia que você vai fazer uma aula de levantamento de peso, tem dia que é uma aula de ginástica, e isso me motiva, me instiga a querer aprender mais e mais. Mas eu acho que não só no CrossFit, eu acho que em todas as atividades, sabe? Se você se propõe a tirar aquela hora, eu falo assim, colocar na sua rotina aquela hora do seu dia para fazer algo para você e por você, não tem preço, assim. Acaba que vai passando tempo, você se acostuma, é como se fosse comer, tomar banho, sair com os amigos, é uma coisa que você tem que encaixar na sua rotina e ter prazer em fazer. Ô Pri, uma coisa que me chamou a atenção, tu comentou que tu não é de Porto Alegre, tu é de Minas. Belo Horizonte. Isso, Belo Horizonte. Isso. O fato de tu estar em Porto Alegre, por exemplo, não foi um facilitador no sentido de que
por exemplo, tu foi pro box de CrossFit sem conhecer ninguém e aí tu não tinha aquele também julgamento daqui a pouco das pessoas que tu conhecia, ficava dizendo, Sim, o que que a Pri vai fazer? Não, tu simplesmente estava ali, ninguém te conhecia mesmo e tu te sentia, de certa forma, um pouco mais à vontade. Essa questão, talvez, de estar numa onde as pessoas daqui a pouco não te julgariam da forma como o que que as pessoas vão pensar, né? Isso sim. acaba sendo uma barreira também, né? Bastante Com para as certeza. pessoas se. E a gente, principalmente para quem não pratica, para quem nunca vivenciou essa rotina de treinos, assim, acha que, eu vou chegar naquele lugar, todo mundo vai me julgar, e é completamente diferente, porque é até engraçado, porque falar que, usar esse termo, CrossFit é uma comunidade, hoje em dia as pessoas até riem, debocham, falam assim, mas não, é uma comunidade mesmo, porque quando você está fazendo o seu treino do dia, se você não termina, seu amigo pode até ter terminado na sua frente, mas todo mundo vai lá, te ajuda, te apoia, conta com você. Eu acho que isso é uma coisa que me ajudou muito. Eu acho que não sei se outro esporte eu teria continuado por tanto tempo como tem hoje, sabe? E também o apoio dos profissionais que não me trataram como um número, e sim como uma pessoa. Entender as minhas dificuldades, que eu estava começando, que eu nunca tinha tido contato com o esporte. E esse processo, essa construção, aos poucos, me ajudou muito também. Priscila, o que as pessoas aí na tua volta, que estão acostumadas contigo, perceberam que houve de mudança na tua vida? Não só perceberam, como eu arrastei um monte de gente, parece que eu passei esse vício para um monte de gente. Hoje tem minha irmã também que treina CrossFit comigo, e assim, todo mundo percebeu que eu sou outra pessoa, sabe? Eu gosto mais de viver, eu tenho mais amor à minha vida, tipo, assim, antes eu bebia, todo final de semana eu queria estar bebendo, hoje em dia eu reduzi muito o consumo de álcool, hoje em dia eu não fumo mais, eu fumava, quando bebia, eu tinha vontade de fumar, hoje eu não fumo, não detesto de cigarro, não gosto, eu acho que tudo melhorou, sabe? E foi uma coisa que me ajudou até como mãe, porque eu tenho uma filha de 6 anos e eu faço CrossFit há 4. Então, eu incentivo a minha filha a fazer esporte, e tem 2 anos que ela pratica ginástica rítmica. Então, assim, eu incentivo ela ao esporte, quanto mais cedo, melhor, para ela não ter as dificuldades que eu tive mais pra frente, sabe? E é muito bom, muda muito. O bom e velho exemplo, né? Exemplo. Eu acabei de vir de uma aula de atletismo, que eu fui fazer o meu treino e larguei o meu pequeno lá também. E aqui eu fiquei impressionado que é um pueblo de 40 mil pessoas, só que uma estrutura de primeiro mundo, lógico. Cara, o que tinha de criança fazendo exercício e praticando é uma realidade que nem em Porto Alegre, que é uma cidade grande, uma capital, eu vi, assim, eu saí impressionado. E a alegria da gurizada, assim, né, fazendo exercício é bom demais. E nada melhor do que vir esse exemplo de casa. Aí tu não precisa falar nada pra ele, né, ou pra ela, faz exercício que é bom. Ela vai ver em ti que isso faz diferença, que te deixa bem, né? E acaba justamente gerando essa transformação também no E o ambiente em mais volta, né? legal é que a ginástica trabalha muito força de core, né? Força de centro. E como eu fiquei muitos anos e ela mesma, como ela já estava prestando ginástica tempo, ela mesma me ajuda lá e mãe, a Carolina aqui, eu que me deu uma dica, não vou dar. Então eu tenho uma personal coach desse estado, eu estou muito bem. Pri, uma coisa que eu queria te perguntar, qual que é o teu próximo objetivo, assim, dentro do esporte? Então, hoje, como eu falei para vocês, eu trabalhei em um box de CrossFit aí em Porto Alegre mesmo, e agora eu voltei para BH. Eu acho que minha vontade agora é estudar para poder dar aula. Olha aí, cara, que legal. Pra quem E fugia da a aula de educação vantagem, física, pois é, eu trabalhei nos bastidores, né, em um box aí de Porto Alegre, eu fiquei 8 meses trabalhando nesse box, só que com a minha mudança para cá, eu não tive como continuar, mas agora, e a vantagem da CrossFit é isso, é que ela abre muitas portas, né, e a minha vontade agora é fazer o curso de level 1 para poder dar aula. Mas isso é um plano para o futuro próximo, que legal, tem que que esperar um legal. pouquinho. Vini, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando aí o depoimento da Priscila. A gente viu muito essa questão da mudança de vida dela, né? E os benefícios que ela foi tendo. Isso é um fator bem decisivo, né? Para continuar a caminhada, né?
a pessoa vai percebendo as mudanças no corpo, no humor, né, quando vai dando esses resultados. É difícil, às vezes demora um pouco, né, até dar esses resultados, mas a partir do momento que dá uma leve virada de chave, que a pessoa consegue perceber nela mesmo, realmente que teve uma mudança, isso é bem motivador, né? A questão é que nem tu falou mesmo, da virada de chave. Eu acho que tem vários pontos assim que englobam essa questão do sair do sedentarismo para da inércia, né, para iniciar a atividade. Acho que um ponto que acaba sendo que pesa bastante nesse aspecto muitas vezes é a rede social, que as pessoas ficam vendo ali outros fazendo coisas mirabolantes e aquela cobrança do que, nossa, tu tem que fazer, tu vai, não sei o que, tu pode, e ao mesmo tempo como se tu daqui a pouco fosse fazer um treino mais simples, ou uma caminhada, daqui a pouco, nem a Pri falou, as pessoas até sentem vergonha de ter que vai só caminhar enquanto vê outros correndo. E não, a Pri comentou aqui um ponto que foi muito relevante, por isso que eu fiz questão também de salientar, de tirar essa questão de pensar, o que os outros vão pensar. Então, para ela foi super importante, ela estava numa outra cidade, que bom que isso conseguiu ser um fator de que fez ela iniciar, mas muitas vezes a pessoa não vai estar numa outra cidade, vai estar na sua cidade. E deixa, né, de pensar o que os outros vão pensar. Você tem que fazer a caminhada, aliás, esse é o processo, vai começar lento, vai começar devagar, vai começar pouco a pouco, não adianta querer fazer todos os dias, daqui a pouco vai fazer 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, mas que seja consistente. E aí a Pri comentou isso também, no momento em que ela começou, ela já não parou mais, ela já continuou fazendo, então faz 4 anos que ela está fazendo, ou seja, 4 anos, cara, é muita coisa, a gente nem, parece que é pouco tempo, e na verdade 4 anos é uma coisa, é um tempo curto, mas, cara, passa tanta coisa nesses 4 anos que eu tenho certeza que a Pri olha assim pra trás, 4 anos, meu Deus, parece que fazem 10, né, Pri? Sim, e assim, quando eu falo, eu faço 4 anos, as pessoas olham pra mim porque tem muito do julgar o estereótipo corporal, né? Eu falei assim, gente, mas eu respeito o meu processo. Eu não sou uma atleta elite, eu respeito o meu processo. Hoje eu sou muito melhor do que a Priscila, que chegou há 4 anos atrás lá no box e ficou 1 mês treinando os movimentos de levantamento de peso com um cano de PVC. Porque eu não tinha força para levantar 5 quilos na minha mão, eu não tinha força. E aí o pessoal fala assim, você não tinha vergonha? Não, eu não tinha vergonha. E hoje eu olho para trás, eu vejo que a minha evolução é graças ao meu processo, eu respeitei o meu processo. Tá aí a resposta-chave da tua pergunta, né, Diegão? A questão da virada de chave, de quando tu inicia, entender que é um processo. Tirando essa... Bom, primeiro pensando nessa questão de tirar essa barreira que muitas vezes é o julgamento que existem, e aí é por isso que eu comentei da rede social, e a questão de respeitar um processo, fazer isso de uma forma progressiva, fazer isso de uma forma recorrente, de uma forma planejada. Não adianta começar afobado, querendo fazer 1000 dietas, 1000 treinos. Cara, faz uma coisa que dê certo, coloque um ponto, depois 2 pontos, depois 3 pontos, ou seja, primeiro eu vou começar a treinar, depois eu vou começar a treinar e vou parar de fumar, como a Pri falou, não foi tudo da noite pro dia, ela parou de fumar, parou de beber, começou a correr, levantar, saltar, girar, né? Então Não, foi é um mesmo. processo, então, porque quando a gente ouve assim a Pri bonita, falando, e agora eu faço tal coisa, faço isso, faço aquilo. A gente pensa, nossa, que legal, eu quero fazer. Não, é um processo de anos que vai pouco a pouco, né? Então acho que, Diegão, Eu respondendo falo a tua que pergunta é esse. E eu falo para todo mundo que se você souber respeitar seu processo, até a barreira vai ser divertida. É só isso, não é fácil. Quando a gente tá lá, a gente para, meu Deus, mas eu já tô aqui já tem 1 ano, eu não levanto esse peso, eu não faço essa coisa. Mas e aí? Faz o básico bem feito, que no final dá tudo certo. É verdade. Ô, Pri, pra gente fechar aqui, uma pergunta e um recadinho teu. Como é que tu vê essa trajetória e a pessoa de hoje, que tu é, né? E também deixa um recado aí para quem nos escuta, né? Por que vale a pena essa caminhada, né, que tu fez até agora? Eu acho que nessa trajetória, o único sentimento que eu tenho é de gratidão mesmo ao esporte, porque se hoje eu sou saudável, se hoje eu tenho
condição de estar aqui para falar para as outras pessoas, para começarem, não interessa a idade, não interessa o corpo, não interessa o lugar, é graças ao esporte. Então, o único sentimento que eu tenho pelo esporte é gratidão, sabe? E é isso. E não tenha medo do julgamento, não tenha... Deixe seu ego do lado de fora, abaixa a cabeça e fala assim, eu vim aqui para aprender. Aprender nunca é demais. E é isso, queria agradecer a vocês pela oportunidade, espero ajudar outras pessoas também, com esse testemunho, né, de CrossFit. E é isso, obrigada, gente, pela oportunidade, foi muito bom para mim. Boa, boa. Show, muito obrigado mesmo aí, muito legal ouvir Obrigada. o teu relato. Mudanças de vida aí são sempre inspiradoras para quem nos escuta, valeu mesmo. E Vini, Obrigada, agora gente. a gente vai escutar o Fabiano, nosso próximo convidado, então, aqui no episódio um pouco diferente hoje. Fabi, chega aí. Segunda parte do episódio, como a gente falou no início, a dinâmica é um pouco diferente hoje aqui. Temos 2 convidados, mas a gente gravou separadamente o bate-papo com eles. Mas tem muito conteúdo, tem muita coisa legal para se ouvir desse próximo convidado, né, Vinão? Não, o cara é formado em educação física, pedagogia, mestre e doutor em educação e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, atuando no curso de pedagogia em Campo Grande. Ô, meu querido, bem-vindo, Fabiano Santos. Fala, meu querido Vini. Recém completamos 7 anos de parceria, hein, meu? Barbosinha, hein? Tu tá me suportando há tanto tempo assim, como é que pode? Não, Tem que ganhar um prêmio. É o contrário, né? Quem me suporta é você, né? As minhas lamentações. Não dá tempo, Vini, não consigo. Antes de começar aqui, pessoal, eu tava falando isso, daí ele já me solta uma que ele também tá com problema. Eu falo, cara, não, realmente não dá pra Fabi, gente reclamar, né, Vini? conta um pouco pra nós aí da tua história, como é que foi essa fase do antes e depois do esporte, que começou a atividade física na tua história, hein? Bom, vou começar falando como que começou, né? Eu sempre brincava, eu sempre fui um cara bastante sedentário, né? E por incrível que pareça, inclusive durante o curso de educação física, não fazia muita atividade física, não, né? Então, a minha paixão pela corrida foi começar muito depois de eu ter formado em educação física. Como foi? Eu sempre brincava que o dia que eu chegasse nos 3 dígitos de peso, né, eu ia me matar, né? Porque imagina. Só que eu sempre ficava naquilo ali, 90, ia subindo um pouco, baixava um pouco. Aí eu cheguei a 98 quilos. 98 quilos. E um dia eu estava sentado esperando a Ellen numa consulta médica e encontrei um colega que não fazia muito tempo que eu não via. Ele era professor também. E aí ele perguntou, e aí, como que estão as coisas? Tá? Eu falei, tão bem. Ele olhou para minha barriga, bateu e falou, tô vendo que estão bem. Aquilo me marcou de um jeito. Eu falei, cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso dar uma ressignificada nas coisas que eu estou fazendo, porque eu não vou ver meus filhos crescerem, né? Desse jeito, na batida que eu tô, 98, 99. Muito bem, voltei para Corumbá, isso eu estava em Curitiba, voltei para Corumbá de férias, né? E comecei a caminhar. Rapaz, e eu comecei junto com um colega de frente de casa. E nós começamos, só que a gente não conseguia caminhar 500 metros, de tão sedentários que nós éramos. E o fator que foi determinante mesmo foi o dia que eu cheguei em casa e eu olhei para ela e falei assim, Ellen, eu vou começar a ir para valer. E ela começou a dar risada, porque eu sempre começava e terminava. Falei, então, mas agora eu vou provar que eu consigo. E foi assim, comecei caminhando, depois caminhando correndo, e foi. E por que tu escolheu o curso de educação física? Curioso isso. Curioso. Ficou no ar essa. Eu sempre gostei de fazer atividade, de fazer esporte na escola, sabe, Diego? Sempre gostei de fazer esporte. Mas é estranho, né? É doido, mas assim, eu gostava de fazer, por exemplo, eu gostava de jogar futebol, gostava de jogar basquete, mas nada com um regramento. Sempre como lazer. E você sabe que se você não faz uma atividade regrada,
regular, ela pouco tem impacto sobre o corpo. Então eu gostava de esporte, sempre gostei de atividades, mas não fazia algo regular. Por isso acabava sendo sedentário. Jogava de vez em quando me chamavam, jogava futebol. Então eu sempre gostei disso, me via sempre fazendo isso. Entendi. Era totalmente lazer, não tinha. Não. Não tinha mais. Ô, Vini, aí tem um ponto, né? É quando a gente transforma o lazer em regra, ou vice-versa, enfim. Né? Quando a gente tem uma prática de atividade física regular, mas que seja que faça bem para a pessoa, né? Também, mas que também seja um momento de lazer, né, para ela. Não, esse passo aí que o Fabiano comentou é fundamental porque a regularidade é que vai fazer com que o corpo possa se adaptar àqueles estímulos, né? Aquela pessoa que vai lá, faz um futebolzinho numa quarta-feira, aí daqui a pouco na outra quarta não vai, aí na outra vai de novo, então isso não faz com que o corpo possa se adaptar a esses estímulos, né? A gente precisa fazer dos estímulos de forma numa rotina, de uma forma contínua, para que o corpo entenda aquele estímulo como algo que ele precise se adaptar àquilo ali. E aí o corpo passa a fazer, então, a transição de melhorar, digamos assim, né? Ele suporta aquela carga, sofre ali as lesões que precisa acontecer, que é natural de todo exercício físico, e aí ele se adapta a esse estímulo. Então, quando tu passa a fazer de forma contínua, é onde tu tem os benefícios que o exercício gera, que é o que o Fabiano comentou. Então, é fundamental iniciar como o Fabiano começou, com as caminhadas, de uma forma gradativa, como nós comentamos anteriormente, mas entender que isso precisa ser feito de uma forma contínua. Sim. Ô, Fabiano, e como é que foi quebrar essa barreira para ti de uma atividade física com uma rotina maior de regularidade, isso que o Vini estava falando agora? Então, Diego, é transformador na minha vida. É um divisor de águas, eu falo sempre. A corrida, o Vini até postou esses dias no Instagram um feedback de uma estudante, né? De um aluno dele, que nunca é só a corrida. E para mim também foi assim, Diego, não foi só corrida, né? Eu morava numa cidade, eu sou natural de Curitiba, me mudei para Corumbá, né? Um clima completamente diferente, uma realidade completamente diferente que eu era acostumado. E eu estava um pouco perdido, né? Sem amigos, sem nenhum tipo de lazer, de atividade para desenvolver. E a corrida, então, ela me ajudou em diversas maneiras, mas principalmente num processo de adaptação à nova cidade. Eu fiz amigos ali que eu vou levar para o resto da vida, né? Então foi uma virada de chave muito importante na vida. E me adaptar para essa nova realidade de corridas não foi fácil o início, né? Porque, como o Vini falou, você fazer algo mais regular envolve escolhas, envolve disciplina, né? Envolve muitas vezes abrir mão de determinadas coisas que você já estava acostumado, né? E isso vai ser o resto da vida. Eu depois de 7 anos, na verdade eu corro desde 2013, né? Mas com vida eu estou há 7 anos. E todo dia um repensar sobre o dia, sobre a rotina de vida, como adaptar, como me inserir nessa rotina. Teve vezes, né, de 2018, não, 2020, depois começou a pandemia, até agora eu ainda continuo tentando me organizar dentro da rotina, colocar a corrida, mas na verdade eu tenho percebido que eu estou fazendo errado, sabe, Diego? Porque a corrida é que tem que ser priorizada na minha vida, dentro da minha rotina, e não é o contrário, entendeu? Eu estava fazendo o contrário, né? Eu estava colocando as corridas no tempo que sobrava. E eu nunca fiz isso quando eu morava em Corumbá, né? Antes da pandemia, eu fazia o contrário. A corrida ela era o primeiro ponto do meu dia. E eu tenho tentado fazer isso agora, quer dizer, priorizar novamente. Então é isso, acho que é uma adaptação constante. Tu trouxe o ponto, a questão da pandemia, né, Fábio, que é um ponto bem relevante aí para muitas pessoas, né, que foi um marco na questão, depois da pandemia, ainda ter a dificuldade de recomeçar, de fazer todo o processo, acaba que
ficou bastante tempo, né, com uma rotina completamente diferente, trabalhando de casa, com novas rotinas de trabalho, ou ao contrário, né, teve gente que, no meu caso, por exemplo, eu utilizei a pandemia para me ajudar, inclusive nos meus treinos, a me regrar. Esse processo, assim, para ti, antes e pós-pandemia, como é que tu tá conseguindo fazer agora para conseguir retomar? Qual foi o passo que tu deu assim, não, eu preciso fazer de novo para recomeçar a atividade? Porque quase que tu já estava voltando para uma vida sedentária, né? Sim, tava. Ô Vini, eu comecei a pensar o que eu já tinha feito, né? Eu comecei a olhar as marcas que eu já tive. Não que elas são importantes, isso para mim, corrida é muito mais do que fazer marcas, mas olhar para o passado e ver que, puxa, eu já tinha feito tantas coisas legais dentro da corrida, tentei ficar me imaginando fora desse mundo da corrida, e aí eu falei, não é isso que eu quero, né? Eu sempre sonhei em, por exemplo, fazer uma maratona. São quantos anos? Quase 10 anos correndo, eu não fiz uma maratona ainda, né? Eu não consigo explicar por que eu ainda não fiz, sinceramente não consigo. Mas eu acho que é isso, sabe, Vini? Eu fiquei imaginando, tentando me ver daqui 10 anos sem isso, e aí eu decidi, não, eu preciso mudar. Eu estava realmente... Foram quase 2 anos, se você parar para olhar aí quanto que eu corri em 2 anos, nossa, não é nada. Não é nada, eu estava voltando a uma vida sedentária. Então, foi isso, Vini. Eu acho que visualizar o futuro me ajudou a repensar o presente. Ô, Vini, essa questão do sedentarismo é uma luta diária para a pessoa que tem talvez uma tendência, entre aspas, de acabar se acomodando, assim? Diego, antes do Vini falar, deixa eu falar sobre isso. Vai ser interessante ouvir o Vini falar isso. Cara, a tua pergunta, ela é muito boa, porque o tema de hoje é pessoas que saíram do sedentarismo para uma atividade física. Eu fiquei pensando nesse tema e a conclusão que eu cheguei é o seguinte: a gente abandona o sedentarismo, mas o sedentarismo não nos abandona. Ou seja, né, aquela cabeça precisa o tempo todo estar focada, centrada, porque a tentação de parar novamente, ela não é pouca, não. Né? Então, para mim, pelo menos, é o tempo todo nessa questão, pensando, não, Fabiano, vamos lá. De manhã, a coisa de negociar de manhã, acordo, levanto, vou correr, não, fico deitado. Enfim, é realmente uma coisa que é diária, para mim, né? Pelo menos é diária esse repensar e falar, não é isso que eu quero, vamos lá, vamos embora. O natural do nosso corpo, né, Fábio, é poupar energia, é fazer com que o corpo tenha economia, né, na sua energia, e naturalmente o corpo vai pedir que tu, não, fica aí, relax, né, não precisa, ele vai querer gastar energia quando necessário, ou seja, sei lá, se tiver que fugir, se tiver que responder, tu tem que ter energia para isso. Então ele prefere poupar energia para aquilo. O Drauzio Varela fala muito, né, que tu nunca vai no zoológico, tu vai ver o animal correndo, fazendo exercício para treinar. Não, ele faz por necessidades, né? Ele utiliza essa energia para necessidades. E nós, de certa forma, somos assim também. A gente sempre vai ser para fazer exercício, aquele exercício mental de dizer, não, eu vou, porque a recompensa depois também vale a pena, né? Tu tem depois os benefícios. Eu sempre digo, né, que a melhor parte do treino é quando termina. Sempre disse isso pra galera, assim, quando termina o treino é a parte boa, acabou o treino, ou seja, tá feito, tá verdinho, tá entregue. Normalmente, lógico, tem tipos de treino que nos agradam mais. Hoje eu tenho um regenerativo, eu amo fazer um regenerativo, porque daí é uma hora que eu tô na rua, pego um sol, é um ritmo confortável. Quando eu faço o regenerativo, eu tô fazendo ele porque eu fiz outros treinos que foram pesados. Ou seja, aquele treino regenerativo também é uma certa forma um prêmio para fazer um treino
tranquilo, relax, né? Então, tem treinos que nos agradam mais e a gente vai fazer com maior prazer aquele treino, né? Mas, cara, 90% dos treinos em que tu tem que fazer, cumprir um programa, é na disciplina. Tá chovendo lá fora e tu tem que fazer um treino. Tá frio lá fora, tu tem que fazer um treino. Tá noite, né? Agora aqui começando o inverno. Para vocês aí o verão o dia fica mais largo, né? Aqui fica mais curto. Então 6 horas da tarde já tá super escuro, convidando para te ficar em casa, já cansado pós-trabalho, e tu vai lá e treina pela disciplina, né? Tu treina porque tu tem que fazer algo. Então a tendência para quem não tem essa disciplina é cada vez mais. E quanto mais tu deixa de treinar, mais destreinado tu fica e mais o corpo fica dizendo para ti. Mais difícil fica fazer o movimento, né? Porque sair dessa inércia é algo que é muito complicado. Então, quanto mais destreinado tu tá, mais difícil recomeçar, né? E para mim, ajuda muito a questão da assessoria, né? Ajuda demais porque aquele incentivo, aquele estímulo que é necessário para você sair da inércia. Quer dizer, você tem uma planilha, você tem um objetivo, porque me parece que, tudo bem, tem gente que consegue correr sem objetivos, né? Eu não consigo. Então, o meu objetivo é, sei lá, vou entregar a semana verdinha. E assim vai, né? E melhorar meu desempenho cardiovascular, cardiorrespiratório, enfim. Acho que é super importante a assessoria. E as pessoas na tua volta, assim, elas conseguem te reconhecer de um jeito diferente depois que começou a fazer atividade física mais disciplinado? É que já faz tanto tempo, Diego, que agora já é o meu novo normal, né? Mas no começo era muito, muito diferente, né? Inclusive a própria Ellen, né? Ela sempre houve cobranças. Ah, mas por que você vai correr e não vai fazer tal coisa comigo? Por que você tá... para, não, você não vai tomar uma cerveja hoje de noite porque amanhã você vai correr cedo, né? E, enfim, mas isso foi no começo. Acho que hoje em dia já é um novo normal, né? O Fabiano que quase não bebe, o dia que vai fazer um treino de manhã não vai tenta dormir mais cedo. E acho que o emagrecimento foi brutal, né, Diego? Imagina, eu saí de 99 quase para 77. Quando eu pesei menos, eu pesei 77, que foi a meia de Bonito, que eu não lembro que ano que foi. Então, aí sim as pessoas achavam que eu estava doente. Muita diferença. As pessoas achavam que eu estava doente. Várias pessoas vieram me perguntar se eu tinha adquirido algum tipo de doença e tal. Eu falei, adquiri uma doencinha que fica ali o tempo todo te provocando a correr, né? É muito grande a diferença. Muito boa. Essa doença aí que tu pegou, Fábio, ela é bastante contagiosa também, né? Contagiosíssima. As pessoas... A Ellen agora deu uma parada, mas imagina, a Ellen nunca correu na vida. Nunca pensou em correr e começou por causa de mim, né? A Maitê, pois essa questão de... Nós falamos anteriormente da questão do exemplo, né? Da questão do quanto... E aí tu trazer uma história, até por isso também nós compartilharmos essa história, o quanto as pessoas se inspiram, né? Dentro disso, de alguém que estava ali numa realidade, numa inércia e passa a ter... Claro, naquele cuidado de que isso não é da noite para o dia, é um processo, como nós falamos anteriormente. Mas como é que foi para ti esse processo também de estar com outras pessoas e as pessoas, ao olhar para a tua história, tua trajetória, também começarem a fazer? Sim, vários. Esse meu colega mesmo que morava na frente da minha casa começou a correr por mim, né? Eu comecei, ele olhava, achou legal, interessante, começou a correr. Minha sobrinha começou a correr por causa de mim. Legal.
O Vini, já puxa o papo aí dos objetivos dele. Essa aí Essa foi boa, né? Porque ele falou pro coach dele, numa gravação, de que ele nunca correu uma maratona, mas tem vontade. Não, mas essa aí já tá agendada, já tá marcada e a gente já tá nesse processo. E é um processo que é natural, assim, a gente vai... eu sempre falei muito, a maratona ela precisa estar também encaixada dentro da rotina, dentro da realidade de cada um. O Fabiano teve nesses 7 anos vários momentos, se tornou pai nesse meio caminho, então tem também isso, a rotina já muda, o sono já muda, muita coisa muda. Eu sei bem como é que é isso, o Fábio sabe também. E faz parte do processo. Agora, o próximo passo qual que é, Fábio? Conta pra gente. Deixa gravado isso. Vou deixar gravado. O Vini falou para mim um dia que maratona é um estilo de vida, não é só correr, né? Não é só chegar lá e... Tem, né, o André. O André foi doido, foi lá e correu, né? O André de Corumbá. Mas... Então, é um estilo de vida. E eu tenho agora como propósito a corrida de Chicago, né? A Maratona de Chicago, que é uma das majors, em 8 de outubro do ano que vem, está marcada. Já fui sorteado em 2020, eu fui sorteado para essa maratona, mas por conta da pandemia, eles deram a oportunidade de você escolher 3 anos, um dos 3 anos para você correr. Aí eu deixei para o final. O mais longe possível. O mais longe possível, para imaginando que a pandemia também estaria um pouco melhor, né? E é isso, meu próximo objetivo é esse. Mas eu sempre fui um cara, Vini e Diego, que ansioso, cara. Pensa numa pessoa ansiosa, né? Então eu sempre estou aqui, mas já estou pensando no que eu vou fazer depois, né? Eu até falei, joguei esses dias pro Vini e falei, Vini, será que não rola em 2024? 2024 fazer a Conrads? Ele nem me respondeu, né? Porque, na verdade, o Vini é um cara que ele sempre fala assim, ó, tu que vai me dizer se vai rolar ou não? Para mim, sempre vai rolar. Agora, você que tem que me dizer se dentro da tua rotina vai encaixar longão de 40 e poucos quilômetros, né? Eu imagino que passou isso pela cabeça dele, né? Enfim, é isso. Eu gosto muito de... Eu gosto menos de fazer força com porradona, de correr 5 quilômetros. Eu gosto, assim, de vez em quando vai, mas eu gosto menos mais de uma coisa mais cadenciada e longas distâncias, né? Vamos ver se... Legal. Mas certo mesmo é essa, Diego e Vini. Dia 8 de outubro de Chicago. O mais certo mesmo, Diegão, é me entregar a Semana Verdinha. Essa eu tô fazendo, Vini. Tô indo. Muito bom. Ele já vai estrear no mundo das maratonas em alto nível, né? Não é? Coisa para poucos. Para fechar, uma pergunta e uma mensagem. Como tu te vê hoje em dia, né? Nesse processo todo que tu passou. E também ele já deixa uma mensagem aí para quem está nos escutando. Eu me vejo uma pessoa muito mais resiliente, né? De verdade, sem qualquer tipo de demagogia, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa com propósitos, uma pessoa que olha para os desafios, para as dificuldades e se coloca como uma posição de enfrentá-las, né? Especialmente, Diego, esses 3 últimos anos foram muito decisivos na minha vida, né? Porque foi um momento que eu tinha que decidir entre parar de correr de uma vez ou continuar correndo e cara, aí dar um jeito de me encaixar nessa nova realidade, né? E é isso, eu acho que a vida ela vai nos apresentando desafios e a gente precisa ir organizando, recolocando algumas prioridades, e a corrida é uma prioridade, sempre foi e vai continuar sendo uma prioridade para mim. E eu espero que para as outras pessoas também, né? Quem está nos ouvindo,
desafios e dificuldades vão aparecer, momentos de não ter vontade de sair para correr também vão acontecer, mas, como diz o nosso coach, vai lá e faz, né? Vai lá e entrega, vai lá e não pensa, não fica negociando contigo, porque a pior coisa é você negociar contigo mesmo, né? E depois, quando você volta, quando você faz, quando você entrega, é a melhor sensação do mundo, né? Poucas sensações são comparáveis ao fim de um treino para mim, né? Quando você conseguiu concluir, quando você conseguiu entregar. E eu espero que esse seja o sentimento que a gente consiga aí dividir com as outras pessoas. Eu não sei se era isso que você queria ouvir, Diego, mas acho que é isso. A mensagem que eu deixo é perseverança, resiliência e foco para entregar planilha, para um passo de cada vez, um dia de cada vez, por hoje está feito. Eu acho que esse é o mantra que eu tenho feito no meu dia a dia. Muito bom, sensacional. Obrigado por compartilhar a tua história. Foi muito legal mesmo. Eu que agradeço. A gente se identifica muito ouvindo histórias, né? Tanto a questão da Priscila e tu são histórias diferentes e parecidas ao mesmo tempo, né? E foi muito legal de ouvir assim, porque inspira muito, né? A gente se identifica muito com isso e vê essa virada de chave. Obrigado mesmo. Imagina. Valeu. Fechou, né, Vini? Priscila e Fabiano, fechou. Foi demais o episódio hoje. Tá gravadinho, agora tudo é como se diz, né? Tudo pode ser utilizado contra você mesmo. Muito legal, Fábio. Obrigado, é inspiradora a tua história. Eu conheço aí já dessa trajetória de alguns anos e sempre foi para mim uma história de muita inspiração. Sempre me ajudou muito, tu sabe disso. Eu jamais teria conseguido fazer muito dos meus desafios sem a tua presença, sem a tua parceria, sem a tua força. E o caminho agora, o último, agora esses 800K, sem sombra de dúvida, tu teve uma participação aí fundamental. Obrigado por tudo. Para quem nos acompanha, curte aí, compartilha essas histórias, tenta inspirar mais gente. Toda terça-feira episódio novo aqui e na quinta-feira em vídeo, então lá no YouTube. Exatamente. Essa semana a gente estreou na quinta, mas no sábado a gente libera o bate-papo com a Priscila e com o Fabiano no nosso canal no YouTube, que a gente deixa na descrição. A gente volta semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.